Graça e paz, queridos. Olha o que eu trouxe. Minha água, creio que daqui a pouco está aqui. Amém. Queridos, eu não sei quantos de vocês estiveram aqui no domingo. Se você veio domingo pela manhã, domingo à noite, e está vindo aqui, talvez você esteja enjoando de mim. Não dá para ser o domingo de novo? Calma, pastor, não exagera. Queridos, vamos lá. Eu quero dizer mais uma vez que é uma alegria ser igreja com cada um de vocês. Amém? Ninguém é igreja sozinho. Ninguém é igreja trancado dentro do quarto. Igreja é a reunião dos filhos de Deus. Então, é coinonia, é comunhão. Igreja é justamente isso que nós estamos vivendo aqui. Você está comigo? Amém? Então, se você chegou atrasado, se você chegou agitado por conta do seu dia, que você possa desacelerar e entender mesmo. Não deixe que nada roube aquilo que você veio entregar ao Senhor e receber dele também. Mas antes de eu falar daquilo que Deus colocou no meu coração, ou até mesmo dar continuidade, eu queria que você ficasse de pé. Homem abraça homem, mulher abraça mulher. Faça isso. Aleluia, aleluia, aleluia. Se você já abraçou 17 pessoas, pode ir voltando para o seu lugar. Aleluia, aleluia. Se você nos visita e não entendeu nada essa coisa do abraçar, deixa eu falar de um exemplo. Eu acredito demais no poder do abraço. Eu tenho muitos testemunhos de pessoas que foram edificadas e alcançadas por conta de um abraço. E eu vou te explicar o porquê, queridos. Eu dou esse exemplo sempre. Se eu virasse esse copo em cima da tua cabeça, você ficaria todo molhado ou molhado, não é assim? Está comigo? Sim. Ok. Se você molhado abraça alguém, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai se molhar. A Bíblia diz que você carrega o Espírito Santo de Deus dentro de você. A Bíblia diz que aquele que se une ao Espírito de Deus é um só Espírito com Ele. A Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, Ele habita dentro de mim, de você. Amém? Então, quando você tem essa consciência, o seu abraço não é simplesmente duas pessoas que se tocam, mas é aquilo que você tem sendo transmitido a outra pessoa. Amém? Por que você acredita que você tendo gripe, passa gripe para outro, e tendo a presença você não pode chacoalhar outra pessoa? A gente está dando mais moral para a gripe do que o que a gente carrega? Então, queridos, eu falo isso por todas as vezes. Ter a consciência de quem você carrega é chegar num lugar que está preto e branco e colorir todo ele. É chegar num dia onde todo mundo está cinzento e você colocar alegria naquele lugar por conta de quem você carrega. Amém? Deixa eu falar um pouquinho a respeito disso. A Bíblia diz que a presença de Deus ficou na casa de Abinadab por 20 anos. Por 20 anos a presença de Deus esteve na casa de Abinadab. E não fez nada lá. Deus era menos poderoso na casa de Abinadab? Não. Mas quando ela ficou 3 meses na casa de Obed-edom, a Bíblia diz que tudo prosperou. Tudo avançou, tudo foi abençoado. Você está comigo? Então a Bíblia diz que aquilo aconteceu porque Obed-edom sabia o que a presença de Deus podia fazer. Você pode ter a presença de Deus dentro de você, mas se você tratar como comum. E o próprio Jesus disse isso. A Bíblia diz que Jesus estava na sua terra e ele queria fazer, ele via a necessidade e ele queria fazer muitos milagres. Mas ele não pôde fazer porque trataram ele como comum. Então disseram, esse aí é o filho de Maria. Não é aquela ali, suas irmãs, seus irmãos. Não, a gente conhece Jesus. Então todas as vezes que você tratar Jesus, um culto ou a palavra, como sendo algo que você conhece, eu já sei, eu não preciso. Quem deixa de usufruir foi você. Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo poderoso e capaz de fazer.
mas porque você não está agarrando, confiando, crendo, dando honra, crédito à palavra. Quem não usufrui é você. Amém? Eu já tive algumas conversas com o Senhor, onde eu me revoltei, porque a coisa não aconteceu do jeito que eu queria, e sabia que Deus não se tornou menos Deus por isso. Então, assim, entenda o quanto antes, quem precisa de Deus somos nós. Quem precisa dessas palavras que Pedro entendeu. A Bíblia diz que Jesus faz um discurso, e aí as pessoas começam a sair da presença de Jesus, porque o discurso era duro. E então Jesus, ele não vai tentar falar para os discípulos, poxa vida, fica vocês ao menos comigo. Jesus não estava com medo de não ter seguidor não, querido. A Bíblia diz que ele dá um discurso, o povo sai de perto porque o discurso era duro, ele vira para os discípulos que ele havia escolhido e diz, e vocês, estão indo também? Vocês vão embora também? E então Pedro responde, eu vou para onde? Para onde? Jesus, para onde é que eu vou, se só tu tens as palavras de vida eterna? Querido, quando você vai estudar a história de Obed-edom, Davi, quando sabe do que a presença de Deus estava fazendo na cidade, ou no vilarejo, na casa dele, a Bíblia diz que Davi vai buscar, e dessa vez ele busca corretamente, seguindo as instruções. E quando ele tira de lá, vai estudar, vai ler a sua Bíblia, porque Obed-edom nem fica mais na terra dele. Quando a arca é levada, Obed-edom vai junto. Você vai ver esse mesmo Obed-edom sendo o porteiro do templo depois, porteiro do palácio. Ele queria estar onde a presença estava. Ei, você carrega a presença. Você não entra na presença não. Eu não sei se você é novo nessa igreja, mas assim, querido, você não chega aqui e ora, Senhor, eu entro na tua presença. Só entra quem saiu. Se você não saiu, você permanece. A Bíblia diz que onde quer que você esteja, Ele está com você. Amém? Pastor, você está falando de coisas que eu já sei. Eu sei que você já sabe. Eu quero saber quando é que você vai começar a andar à altura. Amém? E nós vamos dar continuidade. Hoje vai ser a parte 3. Pastor, parte 3 eu não peguei a primeira, então volta. Você não faz isso com os episódios da série? Tem gente que assistiu aí a temporada toda de um filme e você não acha ruim. Eu estou na parte 3 ainda. Duro de Matar foi até quanto? Amém? Queridos, nós falamos sobre fé. Fé é convicção, fé é certeza. Fé não abre espaço para dúvida. Duvidou não é fé. Teve medo não é fé. Teve insegurança não é fé. Não sei, talvez não é fé. Fé é certeza, é convicção. A Bíblia diz, querido, preste atenção. A Bíblia diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça ao Senhor que Ele dá, livremente, gratuitamente. Mas o mesmo texto continua dizendo, peça sem duvidar em seu coração. E ele fala a respeito de alguém que é volúvel, alguém que é inconstante, alguém que crê em um momento e em outro momento não está crendo. Ele diz, porque se você pedir dessa forma, não convicto, não pense que do Senhor você receberá coisa alguma. Então o próprio texto diz que você pode orar, mas se você orou, eu estou orando para quem? Para um Deus poderoso, mas eu não criei na minha oração, você não recebe nada. E não é porque Deus é ruim não, querido, é porque o acesso, a maneira de nós tirarmos de Deus, e o tirarmos, eu quero que você entenda, a maneira de nós ganharmos de Deus, ou pegarmos de Deus, assegurarmos de Deus o que Ele já nos deu, é por meio da fé, não é de outra forma. A Bíblia diz que sem fé você não agrada ao Senhor, é impossível agradar a Deus. O mesmo Deus que fala que tudo é possível a Ele, porque quem crê nele tudo pode, diz que quem também não crê nada pode, nem pode agradá-lo. Amém? Então nós falamos a respeito, deixa eu só recapitular bem rapidinho aqui. Nós falamos a respeito da fé não ser fingimento. Nós falamos sobre fé não é desejar, fé não é um sentimento. A fé do coração é diferente de assentimento mental. E a fé, ela também é diferente de esperança.
Nós falamos sobre isso. E eu queria indicar, eu dei uma olhada ali, infelizmente nós não temos no Verbo Shop, mas eu quero te indicar, se você pedir no Verbo Shop, nós vamos pedir para você esse livro. Curso de Estudo da Fé Bíblica, do irmão Kenneth Hagin. Um livro muito legal, é um estudo mesmo, onde você pode ver passo a passo. Eu estou relendo ele, não sei, acho que eu usei pouca fé para viver tudo que eu fiz aqui. Mas não tem nada que possa estar afiado que não dê para afiar mais, né? Amém? Eu não sei para onde Deus quer levar a gente, então bora, eu quero estar pronto. Amém? Amém. Mas então nós falamos a respeito disso, querido, e eu quero, de verdade, se você tem ouvido isso, desde o nosso culto, no domingo, o desejo do meu coração é que você tenha tentado praticar. Amém? Então nós vamos falar a respeito, queridos, repete assim comigo, quem crê, confessa o que crê. E parece redundante, porque hoje pela manhã, desde a hora que você acordou até agora, você está quietinho me ouvindo. E eu espero que você esteja aqui e não divagando em seus pensamentos. Mas se você está aqui, você não está falando nada. Mas até a última palavra que você falou, ela pode ser carregada de fé na palavra ou cheia de incredulidade, de medo, de dúvida, de insegurança. Você pode, hoje pela manhã eu acordei e eu falei com uma pessoa, ou melhor, pela manhã eu conversei com 2 pessoas, e elas me falaram acerca de uma terceira, e disseram o que ela decidiu. Eu disse, ainda não decidiu porque ela está com medo, eu falei. Não decidiu porque está com medo. E na mesma hora que elas 2 disseram, como não estar? Nós também estamos com medo. Afinal de contas, olha como a coisa está, olha para onde estamos caminhando, olha... E na hora eu comecei a ouvir aquilo, e querido, de verdade, você é fruto do que você ouve. Você já ouviu a expressão, a abelha só voa porque ninguém disse para ela que ela não podia? Ninguém ouviu. Ok, contei para você agora. Se você for estudar aerodinamicamente, estudos comprovam que uma abelha não poderia voar. Ela não tem ergonomia, ela não tem... o design perfeito, ela não poderia. Mas então pessoas pegando essa estatística natural, disseram, ninguém nunca soprou no ouvido da abelha que ela não podia. E uma primeira abelha cheia de fé voou, as outras disseram, ixi, bora. Vocês estão comigo? Queridos, o que mais a terapia trata hoje são pessoas que ao longo de anos ouviram coisas que fizeram ela achar que é verdade sobre ela. Então o que você precisa fazer, e de verdade, quando nós falamos de renovar a nossa mente pela palavra, é como se a sua mente fosse esse copo cheio de terra, de pedra, de mato, de coisas que foram te enchendo, incredulidade, medo, incapacidade. Eu não sei onde você cresceu, mas talvez cresceu vindo que você era burro, que você não podia, que você não era capaz, seus irmãos são espertos, você não consegue nada, e talvez você cresce com isso. Como que palavras que proferiram ao seu respeito conseguiu ser tão verdade sobre quem você se tornou? Querido, se você começar a ouvir a palavra de Deus, a verdade da palavra vai ser a sua verdade. Então imagina que é como a sua mente é como um copo cheio de coisa. Se eu venho com esse mesmo copo e jogo água aqui, vai ser pouco. Mas se eu pego uma mangueira, querido, e eu coloco aqui direto, toda a sujeira do copo sai. Então tudo que você carrega ainda na sua mente é fruto de não ter renovado ela como deveria. Pastor, existe uma fase da minha vida onde eu preciso parar de renovar a mente? Não! Até morrer, meu amigo. Não te animei, né? Ainda que você se comprometa, preste atenção, ainda que você se comprometa a nunca mais ouvir coisas que vão te encher de incredulidade, não colocar, uma vez perguntaram para uma pessoa que eu conheço, como eu tiro da minha cabeça pensamentos maus? E a resposta dele foi, colocando pensamentos bons. Parece bobo, mas é assim. Porque se você se encher da maldade, você vai ser mau. Mas se você se encher da bondade, você vai ser bom.
Olha que revelação. Porque é exatamente isso. Agora, pastor, eu vou me livrar da maldade, não vou pensar nada. Não existe isso. Um lugar não fica vazio, ele vai ser sempre ocupado por um pensamento ruim ou bom. A sua mente não fica vazia, ela precisa ser ocupada com o que vai fazer você ser semelhante a Cristo Jesus. A sua natureza foi transformada, você já foi feito semelhante a Ele. Mas se você não renovar a tua mente, querido, a coisa mais triste, já pensou em um velório, onde a pessoa diz, nossa, tão rico, pai com tantas propriedades, milionário, bilionário, e morreu como um mendigo. Talvez vão olhar para aquela pessoa e dizer, nossa, mas então a família dele não cuida, então a família dele desprezou. Mas se você entender um pouquinho mais, o caráter de Deus era bom, o caráter do pai era bom, e quem não provou daquilo foi o próprio filho. Então você está na terra para usufruir daquilo que Deus conquistou para você e por você. Só que isso é por intermédio da fé. Queridos, a Bíblia diz que a sua boca vai falar do que está cheio do teu coração. E eu quero falar sobre isso mesmo, sobre aquilo que você tem confessado. Pastor, eu já sei isso, já sabe por quê, e por quê, e por quê. Ainda conversando com você 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos. O que sai da sua boca é incredulidade. Você já está tão enfadado de ouvir isso, por que também não se enfadonha de praticar isso? Por que a gente está nesse mesmo lugar que talvez a Rosana fez? Mas agora você já é do verbo da vida, agora você já fez o rema. Então quando eu vou falar de fé, você está aí nessa fase, dizendo, eu já sei, eu já conheço. Quantas pessoas dizendo, eu já conheço, e ficando desesperadas quando a notícia vem. A pressão revela qual é o nosso fundamento, querida. Lembra que lá atrás a gente falou sobre isso? Outrora, no outro prédio. Você pensa na esponjinha que lava a louça? Se você coloca um pouco de detergente ali, querido, quando você aperta, é que para você é tranquilo, você está fazendo espuma. Mas imagina que ela está toda hora dizendo, ai! Mas a hora que você apertar, você vai ouvir o grito, né? Mas você imagina que quando você aperta aquela bucha, o que sai dela é sabão. E aí quando não tem sabão suficiente, o que você faz? Começa a xingar ela? Ou você põe mais sabão? É você. Quando vier pressão, se não está mais saindo fé, é porque está faltando palavra. Então a Bíblia diz que da sua boca vai sair do que está cheio do seu coração. E o seu coração precisa estar cheio da palavra. Amém. 2 Coríntios 4,13 diz, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Não existe fé sem confissão. A Bíblia não diz assim, se alguém pensar, e em seu pensamento disser a esse monte, não tem nem como, né, mudar o versículo, porque eu falei o disser. Se alguém com seu pensamento teletransportar um monte, não tem isso. A Bíblia diz que você precisa olhar para o monte e falar para o monte. Como que a terra foi formada? Como que o mundo foi formado? Deus falou, haja, e houve luz. Nós falamos sobre isso, queridos, fé é essa mão sobrenatural que é capaz de trazer para o natural aquilo que é verdade no céu. Só que você faz isso por intermédio da sua voz. Falamos sobre isso, como é possível. Assim, talvez nós teríamos mais convicção em alguns casos, se quando você entregasse sua vida a Jesus, viesse na mesma hora uma carteirinha. Então está aqui a minha carteirinha, eu entreguei a vida a Jesus. Mas a Bíblia diz que você, e o maior milagre, mais do que crescer uma perna, mais do que alguém ressuscitar, mais do que alguém ser curado de dor de cabeça, do câncer, do que quer que seja, o maior milagre que alguém pode provar é o de ser salvo, de se tornar um filho de Deus. E acontece instantaneamente, no momento que eu creio com o meu coração e confesso com a minha boca.
Querido, a sua confissão tem poder de trazer salvação para você. Aquilo que você crê. Então eu creio que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos. E quando eu confesso, eu sou salvo. Por que você acha que tudo que você confessa, depois disso, não tem valia? Então não adianta, queridos, olhar para o teu filho, olhar para o teu marido, olhar para a tua empresa e declarar coisas que são diferentes do que a palavra está dizendo. Então o filho, a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Que feliz é aquele valente que enche de aljava a sua flecha. Aí você olha para o filho e diz: esse filho não presta, esse filho é burro, esse filho é problemático, esse menino, nossa, esse menino ninguém aguenta, ninguém... Ai não, pastor, é que eu passo tanto tempo orando por ele, e quando não está orando, o que confessa é isso? Você está aqui. Querido, pare para pensar, de quando você acordou hoje pela manhã, quantas coisas talvez você já não falou, que foram contrárias ao que Jesus mesmo disse sobre você? Romanos 10:8 diz: porém o que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Marcos 11:23, porque em verdade vos digo que se alguém disser a esse monte, se alguém disser a esse monte, se alguém disser a este monte, se alguém disser a esse monte, se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, mas crê que se fará o que diz, mas crê que se fará o que diz. Se alguém disser e crê que se fará o que diz, assim será com ele. A Bíblia diz que Jesus está dormindo na polpa do barco, então os discípulos o acordam: não te importa que morramos? A Bíblia diz que Jesus se levanta e ele fala com quem? Vocês leem a Bíblia? Com quem que ele fala? Ele falou com a tempestade, ele falou com o vento, ele falou: acalma, na hora. A Bíblia diz que Jesus, passando pela cidade, ele viu uma árvore com folhas, era uma figueira. As folhas indicam que ela tem fruto. E quando Jesus chega, a Bíblia diz que Jesus estava com fome. Quando ele chega para pegar fruto naquela figueira, não tinha nada, só folhas. Ele falou com a figueira. Esses dias eu comi uma jabuticaba, meu amigo. Quase que eu engasgo com ela. Tinha 5 dentro de uma. Grande. E não era uma só não, eram umas bitelonas mesmo. Eu gosto de jabuticaba, o irmão trouxe para mim. Deve ter pego em Canaã, não sei não. Eu sei que eu fui mandar mensagem para ele dizendo: lindão, que delícia. Que jabuticaba grande, que boa. Ele disse: pastor, não era assim não. Mas eu comecei a conversar com ela, eu comecei a confessar sobre ela. E hoje você está comendo, essa jabuticaba que você está comendo, é fruto da declaração de fé. Pastor, eu não acredito. É por isso que você não ganhou jabuticaba então. Eu acredito muito. A Bíblia diz, queridos, em Hebreus 4:14, tendo pois a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemo-nos firmes a nossa confissão. Eu e você podemos preservar com firmeza a nossa confissão, porque Jesus garante ela. Jesus, como eu disse, ele não está pregado numa cruz, ele está sentado num trono, ele está vivo, e é ele que atesta. Então o que eu e você estamos confessando, não são coisas, devaneios da nossa cabeça, mas quando eu me encho da palavra, eu confesso o que o próprio Deus está falando. É por isso que quando eu falo a palavra, Deus está envolvido, e a Bíblia diz que nenhuma palavra volta para ele vazia. Agora, se eu falo incredulidade, Deus não está envolvido. Se eu falo medo, Deus não está envolvido. Mas se eu falo a palavra dEle, Ele está envolvido. E Ele se encarrega de fazer cumprir. Você quer fazer um voto com você, se comprometer esse ano?
Antes mesmo de carro, de casa, de faculdade, de roupa, de qualquer outra coisa, se comprometa em estar alinhado com a palavra, em confessar a palavra. Querido, preste atenção, porque talvez você fez metas para esse ano, para buscar o que a Bíblia diz, que se você buscar o reino, vem por consequência. Então a sua lista é, eu quero uma casa. Quando se você dissesse, eu quero buscar mais o reino, a casa viria. É consequência de quem mergulhou e conhece mais do reino. Mas a gente está trabalhando, a gente trabalha, a gente faz, porque a gente quer buscar uma coisa. E aí você diz, trabalhei, acordei às 3 da manhã e trabalhou até meia-noite. É mesmo? Em que momento você teve um devocional com o Senhor? Não tive tempo. Vai ficar nessa vida até morrer. E aí vamos ver, quando talvez não tiver mais força para ser tão intenso assim, em que momento vai conseguir um tempo para ter comunhão com o Senhor? A Bíblia diz que quem busca primeiro o reino de Deus, as demais coisas lhe serão acrescentadas. Deus está mentindo? Ou a Bíblia diz, não, corre, quando você tiver tempo, busca o reino. Queridos, a gente está... Mas não sei, o trabalho dignifica o homem, pastor, tem que trabalhar, e quanto mais eu trabalho, talvez você cresceu numa cultura assim, pastor, se eu não trabalho, eu tenho que trabalhar, o negócio é trabalhar, é fazer, querido, mas entenda, busca primeiro o que precisa ser primeiro, a Bíblia diz buscar primeiro, é primeiro, não é quando sobra um tempo, não é quando eu vou tentar encaixar. Você precisa tomar uma decisão de ser mais intenso nas coisas de Deus. A Bíblia diz que o homem que confia no Senhor, ele é semelhante a um arbusto, uma árvore, plantada a ribeiros de água. Eu estava vindo para cá, ouvindo com a Camila. Eu estou ouvindo uma banda, não sei se é IA, não sei o que é aquilo. Agora está difícil, queridos. Eu estou gostando muito da música, mas não sei se é IA cantando, não sei, de verdade. E eu confesso que eu estou me sentindo bem senhorzinho. Você já viu aquele da mãe que chega para o filho e diz, filho, olha esse papagaio tocando saxofone. E a mãe diz, aí o filho diz, mãe, isso é IA. Ela diz, IA, depois você pode pedir na igreja, você não acredita em mais nada. Querido, vai para a palavra mesmo. Mas eu estava vindo para cá, ouvindo umas músicas, e eu estava ouvindo o Salmo 23, depois ouvimos o Salmo 91, eu falava para Camila, não é incrível como o povo no Velho Testamento, eles conseguiram expressar coisas de tanta fé? Olha que coisa, olha Davi, o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Não acabou aí não, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Uau! Aí ele termina, ele vai discorrendo, e no final ele termina, certamente, bondade e misericórdia me seguirão por todos os dias da minha... Oh, meu amigo! Você está acordando como pela manhã? Davi lá atrás disse que certamente todos os dias. Pastor, eu não estou percebendo me seguir, sabe por quê? Porque só se percebe quem está em movimento. Se você está parado, não vai ver seguindo mesmo. Eu recebi esses dias, e talvez por conta do que eu estou falando, uma pessoa viu no Instagram e mandou para mim. Eu achei interessante a história, porque era um vilarejo que não chovia. Não chovia há muito tempo, não chovia. E então chamaram um homem que podia fazer chover. E então aquele homem chegou, ele se apresentou no vilarejo e disse, amanhã, ao meio-dia, eu vou para o centro do vilarejo e vai chover, estejam todos lá. Então ele diz que meio-dia ele chega no vilarejo e todos do vilarejo estão lá. Mas ele olha para a mão de cada um deles e nenhum deles tem guarda-chuva. Nenhum deles tem balde. Nenhum deles tem nada para coletar ou para evitar a chuva.
E então ele vira para todo o vilarejo e diz: enquanto vocês não tiverem fé, a altura, para andar em cima do que vocês estão crendo que vai acontecer, não vai acontecer. Pode voltar para suas casas. Você está aqui? O problema é que nós estamos dizendo, eu creio, mas não está fazendo o que? Como alguém que crê. Jesus, quando está ali, a Bíblia diz que a casa está apertada, e 4 amigos vêm trazer um amigo paralítico. A Bíblia diz, vendo-lhes a fé. Por quê? Eles tinham, queridos, de verdade, talvez se fôssemos alguns de nós, a gente veria dificuldade e diria, outro dia a gente tenta. Eu fiquei sabendo que ele vai estar na casa do Joãozinho na semana que vem, a gente tenta lá. Não, eles não colocaram empecilhos, eles viram e eles foram. A Bíblia diz que vendo-lhes a fé, Jesus viu a fé daqueles homens. Aleluia. Olha que coisa interessante. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a fé de vocês cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. O apóstolo Paulo, na carta dele aos Tessalonicenses, ele fala a respeito de como ele percebeu e pôde ver naqueles irmãos, como a fé deles estava aumentando, crescendo. Nós falamos aqui, tem gente querendo ganhar seguidor nas minhas costas. Tem gente fazendo montagem com a minha pregação. Como eu sou alguém muito conhecido, tem gente querendo ganhar seguidor, sabe? E eu falei a respeito de você malhar a parte de cima e não malhar a parte de baixo. Eu tenho 1,83 m. Não preciso falar peso, eu acho desnecessário. Mas se você me encontrar na academia, e você entra lá e eu estou assim, imagina, esse é o peso que eu pego na academia, ok? Então eu estou lá. Quantos de vocês vão olhar para mim e vão dar risada? Essa risadinha que você está querendo soltar aí agora? Essa que machuca, é essa aí mesmo que vocês estão fazendo. Por quê? Afinal de contas eu não estou me exercitando? Mas quando você olha para o meu tamanho e para o peso que eu estou carregando, você não vai dizer, pastor, você aguenta coisa maior? Você está comigo? A grande questão é que você pode estar há anos dentro da igreja, mas se você não se envolveu com a palavra e não tem crescido em fé, é assim talvez que o céu está olhando para você. E os anjos estão dizendo, ei, você pode mais. O céu está dizendo, você pode mais. A Bíblia diz em Hebreus que existe uma nuvem de testemunhas, olhando para mim e para você, correndo a carreira. Eles estão dizendo, vocês podem mais. Mas nós estamos aqui. Eu não sei se você já viu aquele homem que finge ser faxineiro. Então os homens estão lá pegando o peso, ele finge, está limpando, ele diz, posso tirar esse peso daqui? Com o macacão, não sei se vocês já viram, mas ele pega o peso e todo mundo toma um susto. Você já pensou que legal a minha vida e a sua sendo assim? Você não precisa ser aquele rapaz que anda de regatinha, mostrando os músculos. Eu estou pegando todo mundo que treina, desculpa galera. Se você gosta da regatinha, usa a regatinha, é linda a regatinha, é linda. Aquelas atrás que quase não tem nada, nossa. Top demais, vai lá, vai nessa sua força, campeão. Mas assim, é exatamente isso que precisa acontecer. Talvez as pessoas olhando para você e dizendo, não, mas você é tão convicto da força que você carrega, e crescer em fé vai te dar mais força para passar por pressão. Por que a gente olha para algumas pessoas e diz, eu não suportaria passar aquilo? Porque você não tem alicerce, você precisa firmar os seus pés. Eu me lembro quando eu conversei com uma pessoa, alguns anos atrás, e ela teve um problema na família, e eu fui visitá-la. Naquela época a igreja era menor, eu conseguia visitar um monte de gente. Gente, me perdoa, me perdoa. A gente vai ter que entender como vai ser uma igreja maiorzinha, amém? 3 amém, o resto eu vou ter que orar por vocês. Pastor, eu não entendo não, eu não compreendo não. Dá seus pulos, você não quis? Você não quis uma igreja maior? Então que Deus te dê asas.
que você seja trasladado como Felipe, dá seus pulos. Mas aquela irmã, quando eu encontrei com ela, ela veio chorando e disse: pastor, muito obrigado. Eu disse: por quê? Porque quando eu cheguei no Verbo da Vida, eu tive raiva de você. Ó, não, pega a visão, eu já passei por umas coisas boas. Eu tive raiva do Senhor. Eu disse: por quê? Porque você me confrontava. Tudo que eu queria era que você me pegasse, que você chorasse comigo, mas a palavra vinha, me confrontava, o Senhor me dava umas pancadas. E eu quero te agradecer, porque diante da situação em que eu estou, isso forjou em mim uma estrutura para enfrentar isso. Querida, a palavra precisa estar no meu e no seu coração. A gente precisa ser aqueles que quando falam do que a palavra está falando, trazendo alívio para as outras pessoas. Já falei em outras ocasiões, eu tenho meditado tanto a respeito disso. O apóstolo Paulo, no capítulo 4, no verso de número 19, ele diz: o meu Deus. Ele poderia ter dito Deus, mas ele diz: o meu Deus. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades. Oh, meu amigo, tem que saber do que está falando. Mas aí que está, quem crê sabe o que está falando. Eu quero que você entenda, queridos, esse ambiente, essa igreja, é um ambiente de fé. Isso não foi construído com o dinheiro de um milionário. E se fosse, glória a Deus, acho que a gente está na fase do milionário chegar. Já entendi, Deus. Amém? Deus está falando com você, não endureça o teu coração. Mas, queridos, crendo, nós damos o passo, preste atenção. Eu estou fazendo as contas lá, a gente está tentando, mas já passou de 1.800 aqui. Com mão de obra voluntária, com tudo, vixe, foi embora. Assinamos o contrato, sabe quanto nós tínhamos na conta? 90 mil. Sabe o que 90 faz aqui? 90 mil. Alugou. E agora? Vamos embora. Vamos para cima. E aí assim, queridos, você pensa que quando você fala algo em fé, você pensa que o diabo não vem soprar no seu ouvido? Então você precisa estar tão convicto do que você está falando, tão convicto que Deus está envolvido. Quantas coisas me fez crescer aqui? Quantas coisas vir para esse espaço? A Camila ontem conversando comigo, disse: amor, depois de tudo que a gente viveu, 20 mil é 2 mil agora. Preste atenção, e é isso que você precisa fazer. Davi está diante de um gigante. Queridos, não é que outro tinha vencido o gigante, passou a estratégia para ele: Davi, se você vier pela esquerda, você faz assim, você faz assado e você consegue. Não, meu amigo, ele chegou num exército de gente que luta, gente bom de espada. Ele era um pastor de ovelha. Mas lembra? O Senhor é meu pastor, nada me falta, posso andar no vale. Não era um pastor que estava ali ouvindo ovelha e rolando no feed. Ele cuidava da ovelha e estava ali, ó. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Vamos falar lá, né? Lá ele não orava em línguas ainda, calma. Mas hoje você pode. Amém? Mas olha só que coisa, quando ele chega diante de Saul, diz: eu posso derrotar esse gigante. Não é porque ele tinha o tamanho, não. Tentaram colocar a armadura de Saul e não deu certo. E eu poderia ser mais pentecostal e falar: porque vão tentar colocar em você aquilo que não te cabe. Não, fica tranquilo. Tentaram colocar a armadura dele, ele disse: não, não é com a armadura. Mas Davi, o que você pode me dizer? Como que você já tem caminhado com esse Deus? Ele diz: não, uma vez um leão veio contra mim e eu enfrentei. Uma vez um urso veio contra e eu enfrentei. Eu sou capaz de derrotar esse homem. Mas preste atenção, Davi não veio da experiência dele, dizendo: eu posso, eu sou bom. Ele diz: não, ele vem com a espada, eu vou para cima dele em no nome do Senhor. Não é na tua força, é na força dele. Não é no teu nome, é no nome dele. Não são suas palavras, é a palavra dele. Então você precisa sim visitar a galeria.
Está diante de uma situação, apareceu um gigante, volta para a galeria, vai olhar na prateleira. O que você já viveu com Deus no passado? O Deus que te ajudou no passado, por que você não se alimenta daquilo, para dizer o mesmo Deus que fez, fará? Mas está diante de uma situação e parece que nunca provou de Deus. Volta um pouquinho, vai lá na despensa. Você não tem aquele hall, vidro, os troféus todos lá dentro, e você passando, olha, em 2000 passamos por isso, e olha como Deus nos deu a vitória. Anda um pouco mais, diz isso aqui, ó, em 2003. Foi isso que Davi fez, meu querido. O apóstolo Paulo fala sobre uma fé não fingida. É sobre você ser verdadeiro naquilo que você está crendo. Quantas coisas eu dei a palavra aqui. Encontrei com alguém que constrói, todo dia está construindo. Encontrei com ele disse, e aí Lucão, vai mudar? Eu disse, vou. Quando? Falei, dia 28 tem culto lá. Não tem. Não vai ter. Falei, tem. Não tem. Falei, vai. Não vai. Quase que eu falei, sai daqui, Satanás. Por que cogitas das coisas? Mas ele disse, não, Lucão, eu manjo de obra, você não termina não. Eu disse, graças a Deus que a obra não é minha, né? Aí você diz, pastor, quando a obra lá em casa é minha, depende, se a sua casa foi consagrada ao Senhor, é dele. A questão é que coisas pessoais você acha que é sua, mas você lembra que isso é dele? Tudo que é teu não é dele? Mas quantas vezes eu falei a respeito de algo? Fiz um vídeo, queridos, e só eu sei como foi a batalha na minha mente naquela ocasião. Fiz um vídeo, vamos lá, e eu comecei assim, vocês estão vendo o entulho atrás de mim? Até tal dia, isso daqui vai estar pavimentado. Sobe. É todos vocês olhando, vendo que tem chuva, quem está por dentro sabendo que não tem o recurso, e eu dizendo, até tal dia tá. Pastor, você é o bom? Não, eu só entendo que a obra é dele, que alguém tem que dar o passo. Um pastor de um outro Verbo da Vida no interior de São Paulo me mandou uma mensagem ontem. Um áudio de 8 minutos. Fica tranquilo, eu já recebi de 29. Vocês estão orando um pouco por mim, eu estou falando. Mas no áudio ele falava para mim, pastor, a minha situação aqui é a seguinte, nós temos tantos membros, estamos em um prédio e queremos mudar para um outro prédio e a situação é assim, assim, assim. Eu respondi o áudio dele dando risada, disse, cara, eu não sou o melhor pastor para você se aconselhar sobre isso. Ele disse por quê? Eu falei, cara, porque a história de Arujá é muito louca, e se eu fosse falar para você, eu digo, mete o pé, velho, vai mesmo. Porque é exatamente assim que a gente tem vivido, querido. E aí eu quero te dizer, se nós fizéssemos a festa do branco, vem comigo, fizéssemos a festa do branco, então, a festa do branco você tem que estar de branco, ó. Se todo mundo vem de branco e você vem de verde, todo mundo ia olhar para você, não ia? Está comigo? Nós somos uma igreja da fé. Não está andando em fé, vai te fazer, aquele irmãozinho está incrédulo. Aquele irmãozinho ali ele está em medo. Pastor Bud era tão firme com as coisas que ele ensinava. O cachorro dele na casa dele ficava solto. E não era um pincher não, se bem que pincher é brabo, né? Mas era um cachorro grande. Então se você chegasse na casa do pastor Bud, lá na granja, que hoje mora o bispo Guto, e eu quero dar um spoiler para você, bispo Guto vem. O presidente do nosso ministério vai estar com a gente aqui, hein? Aniversário da nossa igreja, mês de maio. Ó, que spoiler, não? Que isso, nem sei se vocês mereciam tanto. Mas o que eu estava falando? Bom, estão prestando atenção. Mas o pastor Bud tinha o cachorro dele lá e ficava solto na granja.
E então se alguém fosse entrar, abria-se o portão e a pessoa começava a entrar, e ela dizia: pastor, prende o cachorro, eu tenho medo. Ele dizia: tem medo, pode ir embora. Nunca prendeu o cachorro dele, não. O cachorro dele não mordia. Tem medo, pode ir embora. Ele entendia: querido, se você tem medo, você precisa se curar. O medo não vem de Deus. Pastor, que duro. Será que porque não foram duro com você no passado, até hoje você carrega esse medo? O medo tem o mesmo poder da fé. O medo, na verdade, é você colocando fé na coisa errada. Como pode uma barata te trazer tanto medo? Desse tamanho. Desse tamanho. Uma pisada. Vocês viram aqui como que eu piso? Eu gostei de bota, aí o irmão me deu uma bota, ó. Na obra me fez gostar de bota. Uma pisada e a barata morre. Mas você vê gente grande que se sobe no telhado. Mas depois a gente fala disso. Sabia que a Bíblia diz que Ele não nos deu espírito de medo, covardia? Mas então a Bíblia diz que fé pode ser aumentada. Eu fiquei sem cronômetro aqui, vocês me lascaram, viu? Que eu não sei quanto tempo mais eu falo. Não enxerga isso aí, amado. Igreja grande. Queridos, a Bíblia diz que fé vem por ouvir, permanece pelo meditar e cresce espiritualmente pelo praticar a palavra. Amém? Então a Bíblia diz assim, preste atenção. Tiago 1,22 diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira, para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. A Bíblia diz que fé sem obras é morta. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas se alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, também a fé sem obras é morta. Portanto, não existe fé se não houver uma ação correspondente a ela. Querido, se você crê, você precisa da altura do que você crê. Pastor, Deus me disse, eu creio para um carro. Eu te pergunto, tem CNH já? Ainda não. Você não está crendo. Pastor, Deus me disse que eu vou para a Europa, diz que eu vou fazer missões. Está aprendendo o idioma? Tem o passaporte? Olha que coisa interessante, quando teve a guerra na Ucrânia, teve uma igreja em São Paulo que colocou na internet: nós iremos bancar para que 100 missionários vá até lá, tudo pago por nós. Choveu currículo, choveu gente, dizendo que queria ir. Pouquíssimos deles sabem inglês. Pouquíssimos deles tinham passaporte. Mas pastor, ele tinha o coração servil. O coração servil em alguns momentos vai ser só problema, querido. Porque você está num lugar desse, tendo que outra pessoa te traduzir, se atrapalhou outra pessoa. Eu sei porque eu já fui para lá e é horrível. Você falou: como que pede esse negócio aqui? Como que fala esse negócio aqui? Você está aqui. Então assim, se você crê, você precisa andar na altura do que você crê. Aleluia. Queridos, a fé ela sempre vai ter uma ação correspondente. A Bíblia diz que
Naamã está com lepra. Então a menina, que era escrava na casa de Naamã, diz para ele: se o senhor for até um homem de Deus na minha cidade, ele pode te curar. Olha só que coisa. Naamã tem coragem de sair da cidade dele e ir até lá. Quando ele chega lá, ele quer falar com o profeta. O profeta é embaçado, né? O profeta não sai de dentro da tenda, não. Manda um menino dele. Para alguém importante, querido, não falar com quem manda é a maior ofensa. Quem tem dinheiro, quem tem poder, quer falar com quem manda. Não manda um intermediário, não. O profeta sabia disso. Disse: vamos começar a tratar esse homem. Vai você, Geazi. Vai você, Geazi. Geazi chega lá e diz: o profeta disse para você mergulhar 7 vezes no rio. Quê? Não vem me receber e manda vir? Tem rios bem melhores lá onde eu moro. Eu vou embora daqui com lepra. Então o outro moço dele, tenha funcionário que te leva para perto de Deus, querido. Tenha funcionários que diz para você: chefe, vá orar um pouquinho, não fica bravo não. Sei que os funcionários falam isso para você vai ficar bravo, né? Mas aí o funcionário dele diz: Senhor, se ele tivesse te pedido uma coisa mais difícil, você não faria? E não é mais ou menos o que a gente muitas vezes quer fazer? Olha só que coisa, a Bíblia diz que você só precisa confessar corretamente. Mas se eu dissesse para você, se você for às 3 horas da manhã, lá na Sé, tem lá um homem que revela, você talvez iria, mas você não é capaz de ler a sua Bíblia e confessar correto. É mais simples, é mais fácil. A Bíblia diz. Mas preste atenção, porque quando Naamã, ele para de frente para o rio e ele já é curado. Ele mergulha uma vez, ele é curado. 2, 3, 4, 5, 6. 6 não. 7. Na 7ª ele levanta limpo. É sobre ser fiel ao que Deus está trazendo como instrução, querido. É sobre falar corretamente. É estar tão cheio de Deus que você não tem dúvida alguma sobre quando algo sai da sua boca. Se você for conversar com qualquer pessoa aí fora, toda a insegurança deles vem porque eles estão se enchendo de informações acerca de novas leis, de novas regras. Está cheio disso? Faça como uma abelha então. Escuta menos disso. Ouça menos disso. E se encha mais da palavra de Deus. Porque lendo a palavra, ela nunca vai dizer que vai faltar. Ela nunca vai dizer que não vai dar. Ela diz: não, no mundo se vocês têm aflições, fique firme, tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Agora é preciso estar alicerçado, cheio de fé, sendo praticante do que essa palavra te ensina. Você está aqui? Não se ora pedindo fé, querido, se ouve, se ouve. Pastor, eu leio a Bíblia, mas eu não sei, parece que eu não estou. Quais são as músicas que você está ouvindo? Pastor, o senhor é daquele time que acha que eu não posso ouvir música secular? Eu não quero condenar, não. A Bíblia diz que todas as coisas lhe são lícitas, mas nem todas se convêm. Eu gosto muito do que o apóstolo Paulo fala para Timóteo. E eu queria pensar em que momento da minha e da sua vida nós somos como Timóteo, onde eu talvez como seu pastor vou poder dizer para você: todos podem, você porém não. Nossa, pastor, você viu isso que o apóstolo Paulo fez? Timóteo estava sendo treinado por Paulo. Ele disse: ei Timóteo, todo mundo pode, você não. Aí se o coração não está alinhadinho, você vai querer me matar. Será que Timóteo quis matar Paulo? Mas então assim, eu leio a Bíblia, mas o que você vai ouvir na música, querido,
está te contaminando, está contaminando a tua fé. Mas eu gosto tanto, então gosta de continuar nessa vida aí. A Bíblia diz que enquanto você amar o mundo, você não vai conseguir viver o que Deus tem para você. É preciso quebrar as pontes. Mas eu amo tanto, então ame menos e ame mais Ele. Só está amando tanto isso porque está amando pouco Ele. Ama muito Ele, que você vai perder amor por isso. Eu amo tanto estar naquele ambiente. Eu amo tanto ouvir isso. Eu amo tanto essa fase da minha vida. Eu amo tanto. Ei, ame menos cada uma dessas, amando mais Ele. Querido, de verdade, a vida de fé é uma vida divertida, é uma vida alegre. Se você olhar para a expressão de alguém e ver carrancudo, sisudo, sério, não está em fé não. Porque quem está em fé se diverte. Até porque a fé não é a vitória, não é a vitória que vence o mundo. Como? Se eu olho para você com cara de, você não está crendo? Eu gosto de uma música, não precisa cantar ela não estou dando direto para ela não, tá? Mas eu gosto de uma música que diz que a alegria é um fruto do Espírito, posição de quem já venceu. Se você vive em fé, você já não é um vitorioso? E por que você não é alguém que está alegre? Você já viu alguém que ganha está triste? Oi, está comigo? Você já viu alguém que ganha estando triste? Não. Alguém que ganha é alguém feliz. A alegria é a expressão da tua consciência de vitorioso. A alegria é a expressão da tua fé em ação. Não, pastor, eu estou crendo. Então mostra para o teu rosto que você está crendo. Quero dizer, eu sei de verdade. Eu nem soltei a escala ainda, sabia disso? Porque eu estou tentando discernir em Deus. Se domingo eu precisar falar de fé de novo, nós vamos falar. Não adianta. O que a gente tem vivido nessa igreja, você precisa romper. Você precisa. Enquanto você tratar o que eu estou falando como algo que você já sabe, você não sai do lugar não. Mas agarra como ser novidade para a tua vida. E não, eu preciso confessar melhor mesmo. Eu preciso falar certo mesmo. Eu preciso encher meu coração mesmo. A minha esposa é a mulher da minha vida. Ela é preciosa para mim. O meu filho, ele é bendito do Senhor. Meu filho é inteligente. O meu filho é amável. O meu filho é bem sucedido. Ele é uma bênção. A minha empresa foi o lugar que Deus me deu. É lá que eu prospero. É lá que eu avanço. É lá que eu faço conexões para que Deus possa ser revelado. Ei, abra a sua boca e confesse aquilo que o céu está concordando. Para de ser tímido. Eu falei em outra ocasião, a Bíblia diz que Deus não se agrada dos que retrocedem. Sabe o que é retrocesso? No grego, no original, parar de falar, ser tímido com relação ao que fala. Cadê? Onde estão os homens e mulheres de Deus? Diz, ei, eu orei, pode ir lá que resolveu. Cadê? Ei, eu liberei a palavra, pode ir que está resolvido. Por que a gente diz, ai não, tá bom, a gente vai orar aqui. Cadê? Cadê os homens e mulheres cheios de Deus, cheios do fogo, dizendo, ei, eu falei, e o meu Deus. Mas não é o meu Deus, é o seu Deus, é o nosso Deus. Queridos, preste atenção, o apóstolo Pedro está preso. A Bíblia não diz que a igreja se reuniu para chorar. Quando Pedro estava com a gente aqui, ele pregou, lembra daquela vez que ele pregou e as pessoas, não, Pedro foi preso? Peraí, reúne aqui, um bando de gente afogueada, vai ser solto, ele vai continuar pregando a palavra. Não deu pouco, bate Pedro. Eles estavam, eu achei maravilhoso, eles estavam tão envolvidos no que eles estavam fazendo. Ele bate na porta, a pessoa abre, vê que é Pedro e diz, ó, Pedro está lá fora.
Cadê? A gente está ouvindo a necessidade de um amigo e não está pegando junto em oração. Quantas coisas eu vivo hoje, querido, coisas que quando mais jovem eu passei orando, estava gerando. Ora em línguas, ora em outras línguas. Olha, 3 aleluia. A gente vai começar a falar mais algumas coisas. Eu sei para onde Deus está me despertando, querido. Você está chegando nessa igreja aqui, talvez você está achando que ela é normal, você vai ver que não é. Domingo agora, ó, de manhã é consagração. Aí, meu amigo, oração em outras línguas é para mim e para você. Aleluia, aleluia, aleluia. Então, alinha mesmo a tua boca. Enche o teu coração da palavra de Deus. Olhar para o armário e ver que não tem, você não precisa ser de Deus para isso. Mas olhar para o armário e dizer: eu dou graças, Pai, porque eu vejo armários cheios. Pastor, mas isso aí é loucura. Pois é, ele não diz que ele chama os loucos para confundir os sábios. Você quer ser sábio ou louco? Define aí. Mas pastor, a Bíblia não diz que eu tenho que pedir sabedoria, mas que ele dê a sabedoria dele, nem essa que o mundo te dá não. E a sabedoria dele é loucura para o mundo. Enche a sua casa com confissões de fé. Que onde você passe, tenha confissões de fé. As pessoas na sua empresa, querido, vamos lá. As pessoas na sua empresa, elas sabem quão de Deus você é? Você é o dono da empresa, elas sabem quão afogueado você é? Eu lembro de um amigo meu, loja, movimento. Quantas vezes eu já cheguei lá, morando em Guarulhos, e encontrava ele dentro do estoque, desse jeito: Pai, eu te dou graças. Eu te dou graças porque essa loja é tua. Eu te dou graças por cliente chegando. Eu te dou graças porque a tua mão vai operar nesse lugar. Quantas vezes eu cheguei e ele estava orando por pessoas para que elas fossem curadas? Quantas? Aí se você olha para ele e diz: ele não é normal. Pois é, querido, ele vai chegar no céu e Deus vai dizer: ei, seu anormal, toma aqui o seu galardão. E você normalzinho vai chegar lá dizendo: ô meu filho, foi um Zé Ninguém lá embaixo, né? Era meu filho, mas quis ser anônimo, né? Quis ficar quietinho na roda. A vizinha precisava e você não quis fazer nada, né? Abra sua boca. Fica de pé, por favor. Olha só que coisa. Já em alguns cultos atrás a gente já fez isso, mas olha, não precisa nem repetir comigo. Mas olha só o que a Bíblia diz a respeito do que você é. A Bíblia diz que você é uma nova criatura. A Bíblia diz que você é feitura de Deus, criado em Cristo Jesus em verdadeira santidade e justiça. Que você é filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Que você é rei e sacerdote. Que você é propriedade exclusiva de Deus, geração eleita, cabeça e não cauda, sempre por cima e não por baixo, que você é luz do mundo e sal da terra. São coisas que a Bíblia diz que você é. Então se você cresceu ouvindo que você não podia, que você não prestava, que você não ia dar certo, ouça a partir de agora, com intensidade, quem você é e o que você pode. Compra um gravador,
Grava você uma vez e ouça todo dia você dizendo para você. Queridos, a gente vai ser conhecido como um povo louco. Não vai dar muito certo. Lembra que sobre você está todo mundo de branco e você com outra cor? Num lugar que só tem louco por Jesus, ser normal vai ser estranho. Mas se Jesus falou com a figueira, se Ele mandou falar um monte, se Ele falou com o vento, eu vou falar sim. Eu vou falar sim. Não seremos dos que retrocedem, não seremos dos que não falam, não, nós seremos cheios de ousadia, falando a tua palavra. Oh, obrigado, Pai. Certamente Ele levou sobre si as minhas dores e enfermidades. Doença, você não pertence ao meu corpo. Eu fui livre e liberto em Cristo Jesus. Eu sou sarado. Eu sou livre de toda maldição. Eu sou livre de toda doença. Jesus levou na cruz. Ele se fez maldito e miserável. Eu sou próspero. Declare as suas contas pagas. Pare de falar da montanha e fale a montanha. Pai, eu te dou graças. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. A tua palavra diz que fé vem por ouvir e ouvir a tua palavra. A tua palavra foi declarada e eu creio que fé foi enxertada no coração dos meus irmãos. Fé foi injetada no coração dos meus irmãos. Nós não sairemos daqui da mesma forma. Nós não sairemos daqui do mesmo jeito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Deixa eu falar. Pastor, eu já orei, eu estou crendo, eu estou confessando. Então tá bom, sabe o que te falta? Se alegrar. Sabe o que te falta? Ei, família, bota uma música na tua casa e dança. Família, bote um som na tua casa e vai dançar. Ei, o mundo precisa beber um pouquinho para ficar alegre. Eu e você temos a alegria verdadeira que é Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado. Obrigado, obrigado. Eu criei, por isso falei. Nós cremos e por isso é que falamos. Esse é o evangelho da fé que pregamos. Você pode orar um pouco em outras línguas? Vamos? Faça isso. Toca um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais baixo. Ore um pouco em outras línguas. A Bíblia diz no livro de Judas que a oração em outras línguas edifica a sua fé.
Pro Prambrama Candre Quereria Prambro Coio Sobre que Prepoloro Pronto. Yeia Cantroio Sobre que Prepoloro Pronto. Proia Prambrama Candro Coio Sobre que Prepoloro Pronto. Rei Cantraio Sobre que Prepoloro Prombra Braio Sobre Quereria Prambro. Proia Treque Prepoloro Prambra Brama Sobre Quererei. Existe alguém que não fala em outras línguas e deseja receber o batismo no Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas? Vem aqui na frente, nós vamos orar com você, vem aqui. Continue orando, continue orando. Sobre quereria prambro, broio sobre quereria prambro. Sobre quereria prambro, loi. Oh, e a prambro coio sobre quereria praba sobre que prepoloro pronto. Ei, a prambro boio sobre que prepoloro pronto. Própria brabra sobre quereria. Própria brabra candro coio sobre que prepoloro. Pode cair, pode cair. Prova que prepoloro grosso. Michael, vem cá. Ele é um dos nossos pastores. Eu vou querer que ele ore com você. Camila, vem cá, ora com ela. Tria cantrou, cadê? Parou de orar? Própria brabra cantrou, eu sobre quereria, brabro, eu sobre quererei. Ei, eu quero repetir isso mais uma vez. Você precisa mudar a atmosfera da tua casa. Você precisa mudar o ambiente da sua casa. Escuta o que eu estou te falando. Vocês já falaram besteira demais lá dentro. Vocês já falaram incredulidade demais. Mas eu estava só conversando. Eu sei que era. Mas palavras foram lançadas. Eu gosto de algo que o pastor Bunny falou. Pensa, mas não fala não. Falar dá ruim. Então eu quero te convidar para esse lugar. Já não vamos mais falar em incredulidade ou de como as coisas estão. Bota uma música cheia de fé e vai dançar. Ei, vai dançar. Vai dançar. A casa vai dançar. Levanta esse altar. Ei, vão dançar. Vão dançar. Faça do lar de vocês esse ambiente onde Deus é exaltado, onde Ele é proclamado.